Rádio. Novelo. A nossa convidada de hoje fez um filme que é um dos melhores que eu vi nos últimos tempos. O filme se chama Manas e ela se chama Mariana Brennan. Até fazer esse filme, ela era documentarista. O Manas é o primeiro filme de ficção dirigido por ela. O filme conta a história da Marciele, uma menina de 13 anos, moradora da Ilha de Marajó, que se torna vítima de abuso sexual na família e também de exploração sexual nas balsas que navegam pela região. O tema é muito delicado, e a maneira que a Mariana encontrou de tratar dele é igualmente delicada. O filme não tem uma cena de nudez e nem qualquer cena de violência, mas trata do abuso sexual de meninas. É um filme bonito, comovente e interessante, como história e como cinema. E quando a gente aqui na Novelo assistiu esse filme, eu e a Flora Thomson Devô ficamos com vontade de conversar com ela para saber como foi que ela conseguiu esse feito. Tem gente que não se importa com spoiler, e tem quem odeie. Então, quando a gente for falar do final do filme, vai ter um aviso de spoiler. Não se preocupe. Para começar, parabéns pelo filme. É um super filme. Eu recomendo muito que todo mundo veja, porque realmente é um dos melhores filmes que eu vi nos últimos tempos. Obrigada. Sobre qualquer assunto. Então, como foi que esse tema do filme entrou no teu radar? Assim, o que te fez ir atrás desse assunto? O Manas nasceu meados de 2013. Eu estava em São Paulo, no período de lançamento do documentário sobre Francisco Brennan, que eu dirigi. E tive um encontro com a Fafá de Belém, lá. É uma grande amiga e essa mulher paraense incrível e ativista e muito comprometida. E ela tinha acabado de chegar de lá do Pará, de uma ida ao Marajó, e tinha tido contato com essa realidade de exploração sexual de meninas e crianças no Rio Tajapuru. E ela me contou nessa conversa e foi um impacto, assim, me atravessou e me mudou e transformou minha vida completamente, assim. Eu fiquei muito mexida. Eu nunca tinha ouvido falar, isso há um pouco mais de 10 anos. Não era uma realidade que se falava sobre isso. Fiquei também muito impressionada, que eu não conhecia, e de imaginar essas meninas vivendo isso, né? Ainda é a mesma sensação que eu tenho hoje, porque um pouco mais de 10 anos depois, esse filme feito, lançado, reverberando no mundo, isso ainda acontece. As pessoas me perguntam muito, por que na sua primeira ficção você decidiu se debruçar sobre um tema tão violento e difícil? E assim, na verdade, eu acho que eu fui escolhida, né? Acho que como mulher, depois de ouvir isso, não tem como você desouvir ou fingir que, né, você não sabe que isso está acontecendo. Então, meu primeiro ímpeto foi fazer um documentário. É isso que eu ia te perguntar. Por que ficção, né? Foi uma decisão ética, de sensibilidade. Começando a pesquisa, eu me deparei com essa questão, assim, como contar, né, essas histórias tão violentas, colocar mulheres e crianças na frente das câmeras. As próprias, né, que tivessem sofrido essas violências. Que tivessem sofrido essas violências, ainda que eu protegesse ela de alguma maneira, com algum dispositivo, a imagem delas, mas pedir para uma pessoa que sofreu um trauma recontar, né, você revive, é uma violência muito grande. Então, foi dessa maneira que eu entendi que através da ficção seria possível contar essa história, protegendo as vítimas e também podendo me aprofundar, né? Eu queria muito que esse filme tivesse um impacto muito grande e que, é isso, reverberasse de uma maneira ampla e que eu pudesse fazer isso com profundidade, né? E a ficção te permite, né, trazer muitas camadas. Uma coisa que me impressionou é que, assim, nos primeiros 20 minutos de filme, a gente já entende um monte de coisa sem que ninguém diga nada, em 20 minutos, porque eu fui lá e contei. Então a gente entende que a família é muito pobre, que a menina parece ter uma boa relação com o pai, ela tem uma boa relação com a irmãzinha, com a mãe também. A gente entende que eles vivem num lugar muito isolado, que eles vivem com insegurança alimentar, sem que você jamais tenha que dizer isso ao longo do filme inteiro, que eles são religiosos, isso tudo sem que nada seja dito. Então eu queria entender como que você foi construindo esse roteiro
para que isso acontecesse, porque ao longo do filme inteiro não tem uma cena de nudez, não tem uma cena de sexo, não tem ninguém dizendo eu fui estuprada, eu fui abusada, ou fulana foi... Nada, absolutamente nada. A gente entende tudo sem que você tenha que dizer. E isso me pareceu uma coisa muito difícil de fazer. Eu queria entender como é que foi construir esse roteiro ao longo de anos, né? Levou anos, né? 8 anos. Durante o processo de filmagem, a gente continuava pesquisando, duvidando de diálogos, de cenas e refazendo, conversando com especialistas, enfim. Eu acho que foi um privilégio poder ter mergulhado no roteiro e pesquisado por tanto tempo, né? Assim, como fazer um filme que não seja expositivo. Eu deixei de fazer um documentário e fui para ficção para contar essa história violenta de uma forma não violenta. O meu desejo era trazer empatia, porque é tão difícil que a gente não quer olhar, né? Quando eu contava para as pessoas que eu estava fazendo esse filme, ai, não, nem quero saber. E é natural que a gente faça isso. E o desafio era como fazer um filme que as pessoas possam assistir. Você precisa ver esse filme. Então, esse entendimento de que a gente precisava construir personagens complexos que não fossem maniqueístas, que o discurso não tivesse na voz, não fosse nada expositivo, né? Não mostrar a violência explicitamente, isso também foi um princípio do filme, não mostrar a violência, não estetizar a violência e não sexualizar os corpos dessas crianças. Isso era uma questão ética, estética e política muito importante. Vamos só explicar porque tem duas coisas. Tem o abuso intrafamiliar do pai com a menina. Exatamente. E tem a exploração sexual de meninas nas balsas que passam, que são balsas que fazem o quê? Balsa de comércio? São balsas de comércio que vão da Zona Franca até Belém e fazem diversos trajetos com mercadorias. Então, eletrônicos, soja, madeira. Homens, né? Balsas só com homens? Com homens. E com essa tripulação e as crianças, né? Ribeirinhas que moram ao longo do rio Tajapuru. Isso acontece muito perto dali no Estreito de Breves. E elas para ajudar na renda familiar. Às vezes é isso. Você para ir para qualquer lugar ali, você precisa de combustível para colocar naquela rabeta. Às vezes a moeda de troca é 1 litro de combustível, é comida, é um pouco de dinheiro, né? E acontece um pouco o que você viu no filme. As crianças atracam para vender o camarão, o açaí, o excedente do que eles coletam na floresta. E essas crianças são exploradas. Eu queria entender, assim, como diretora mesmo. Tipo assim, onde eu boto a câmera? O que eu vou filmar? O que vai ficar em foco? O que não vai ficar em foco? Naquela primeira cena, vou avisar os ouvintes que eu vou dar spoiler do final, mas eu vou avisar antes, tá? Então, por enquanto, isso não é spoiler. A gente sabe que é uma história de abuso infantil, então tem uma cena em que a gente entende que o abuso está acontecendo, apesar de que a gente não vê. Mas naquela primeira cena dela com o pai na caçada, como você decide o que você vai filmar, o que não vai? Se você vai estar com a câmera perto, se você vai estar longe, se vai ser um close, como é que funciona? A concepção dessa cena, ela veio do roteiro. No roteiro, você entende o abuso através dessa elipse, corta do tiro para ela emergindo da água, nessa conexão entre o abuso, ela ali dentro, voltando ao útero, se limpando, né? Aquele momento muito ela tá meio fora de foco simbólico ali, na hora que ela tá mergulhando e que ela volta. E que toda a sensação viria do som. O filme começa com um som muito realista, né? Do barulho da floresta, do craquelar da madeira. Então, é uma imersão já para o espectador entrar dentro daquele universo. E à medida que as violências vão acontecendo, e ali aquela cena do abuso é um marco, os sons vão ficando mais psicológicos e respondendo, assim, reagindo à atmosfera emocional dela. Mas, assim, não tinha nenhum direcionamento de câmera no roteiro. Era um corte do tiro para ela na água, e isso iria indicar que houve um abuso através dessa elipse, que foi potencializada pelo trabalho magistral da Isabela Monteiro de Castro, que é a nossa montadora, a fotografia do Pierre também, e acho que o filme ele trabalha o tempo todo com essa contradição, né, de uma câmera muito próxima, que respira com essa menina, mas que respeita esse corpo também, com as amplitudes daquele lugar, né? Isso era muito importante também trazer para o filme, esse contraste dessa natureza, desse espaço largo, desse rio caudaloso, que é maravilhoso e que traz o alimento, mas que ao mesmo tempo oprime essa menina e faz com que ela não consiga sair correndo de casa para pedir ajuda, que ela precise sair a nado ou colocar combustível na rabeta. Então mas na mise-en-scène ali, na hora de filmar,
a posição da câmera, ela foi definida pela movimentação dos atores, assim, pelo trabalho que a gente fez quase 12 semanas de preparação, e a gente começou com um workshop com as crianças que estavam pré-selecionadas, assim, entendendo como é que elas se sentiam. A Jamile, a Samira e a Emily, que fazem a Marciele, Carol e Cíntia, elas nunca tinham atuado, nem na escola. A preparação, também o cuidado em preservar a integridade emocional dessas crianças. Então, elas não leram um roteiro. Os pais sabiam sobre o que era o filme, autorizaram as crianças a trabalharem, que era um filme que falava sobre exploração sexual, abuso intrafamiliar. Elas sabiam também, mas eu não falava especificamente. Mas foi muita conversa. A gente teve, acho que, semanas de workshop, de conversas com ela, para entender qual que era a maturidade delas, em que lugar que elas estavam psicologicamente, assim, quem já tinha namorado, quem já tinha beijado na boca, que relação que elas tinham, conhecia alguém que já tinha vivido algum tipo de abuso, já tinha ouvido falar dessas histórias. Então, a gente se posicionava ali a serviço do momento, né, do como é que essa cena tinha que acontecer, da movimentação, mas tinham algumas coisas, porque o filme também tem uma mise-en-scène muito plástica, muito marcada. Esses corpos, em dados momentos, precisam estar em certos lugares, porque eles indicam também, né, a maneira que você vê o abuso, indicam quem está olhando, quem não está vendo. Todas essas cenas da noite que representam a progressão do abuso, isso foi muito estudado, isso foi roteiro, e depois a gente entendeu lá dentro daquela casa muito pequena como é que a gente ia se posicionar e como que a gente ia fazer isso. Então, assim, essas são cenas muito estudadas. Outras são ali a movimentação e aquela mágica que acontece quando a gente está preparado e trabalha para isso, estuda para isso, e está todo mundo muito sintonizado. Tem um outro elemento que é importante na história, que é a relação do pai com a mãe, né? A mãe tá grávida, e à medida em que, como você falou, o abuso vai aumentando, né? A gente também entende a relação do pai com a mãe, o quanto a mãe sabe, o quanto a mãe não sabe. Mas você sente no olhar deles, nessas várias cenas, que ela está entendendo o que está acontecendo, a impotência dela de impedir. E isso também, vocês devem ter pensado muito, né? Muito. Da relação do casal, né? Muito, muito. Todos os personagens, assim, a mãe é uma personagem muito difícil, né? Assim, a culpa é sempre da mulher. Primeiro dedo é apontado. Como é que você não impediu? Como é que você não impediu? E como o filme foi construído, tecido, baseado em depoimentos de histórias reais que aconteciam, a gente tinha muitos elementos, e alguns eram recorrentes, assim. E para mim era muito importante trazer humanidade, que você conseguisse olhar que isso é um problema terrível, sistêmico, né? Como que você vai julgar? E era importante para mim também que não fossem personagens clichês, maniqueístas, superficiais, bem, mal. O pai, também um direcionamento do roteiro que a gente construiu com muito cuidado, porque eu não queria que o pai fosse o clichê do abusador. Homem violento. E isso desde a construção do personagem, das camadas emocionais e da comportamental dele, até a escolha do ator. Eu não queria que fosse uma pessoa que você olhasse e você falasse, esse cara é violento, ele vai me abusar. Porque você se afasta. E a maior parte dos abusos e da violência acontece dentro de casa com pessoas que a gente confia. Então esse homem acima de qualquer suspeita, esse homem abençoado, ele precisava ser construído, né? E uma coisa que você falou no início, você começa a se entender se o abuso está acontecendo. Isso foi outra coisa também, muito construída, porque é o que acontece, né? Os abusos continuam acontecendo porque a gente não percebe. Muitas vezes quem está vivendo, ele não percebe, porque é alguém que você confia tanto, que demora a cair essa ficha, que o que você está vivendo é algo violento, seja sexual, violência física, psicológica, moral. E é difícil de entender para quem está no entorno. Não, ele não seria um abençoado, não seria capaz de fazer isso. Tem uma outra coisa que você também não fala explicitamente, mas a gente entende, ou pelo menos eu entendi assim, que é o papel da Dira Paz. Isso. Ela é uma delegada que vai lá, ela está num mutirão que está indo lá para esses lugares isolados para fazer documento para as pessoas. No início é só para isso, né? Documento. Aí depois, aos poucos, ela vai percebendo que aconteceu o abuso. Então, ela intervém da melhor maneira possível. Então, eu achei isso interessante porque mostra, ao mesmo tempo, o Estado brasileiro funcionando e a imensa fragilidade da ação do Estado
É uma ação bem intencionada, é o que dá para fazer ali naquela hora, mas é muito frágil, né? Não diminui a vulnerabilidade das pessoas que ela está tentando proteger, né? Que bom que você falou sobre isso, porque eu falei da contribuição de muitas pessoas, mas tem a irmã Maria Henriqueta Cavalcante, que é uma ativista, uma ex-freira que dedica a vida à proteção de crianças e mulheres na região amazônica há quase 40 anos. E o delegado Rodrigo Amorim, alocado no Marajó, que nós conhecemos na nossa primeira pesquisa. Então foi quem recebeu a gente em Melgaço, Breves, e fui no Rio Tajapuru, visitei as famílias. E essa batida na balsa foi feita pelo delegado Rodrigo Amorim, que dedica a atuação dele a combater a violência sexual nas balsas. Que é a exploração, né, sexual de meninas nas exploração balsas, né? sexual de meninas, meninos, mulheres. E isso, a situação... Assim, eu sempre falo que o que tá no filme não é nem 10% do que eu vi lá. Nas poucas vezes que eu fui, nas muitas, mas é tudo muito pior, muito mais grave. As crianças são muito mais novas. São muito mais novas? Tem de todas as idades, né? Mas a nossa personagem tem 13 anos e a irmã tem 11, mas a situação é muito mais complicada. E aí você vê a atuação do Estado, que eu vi muitas vezes. Tem um delegado, ele recebe uma denúncia, mas esse rio é larguíssimo, tem casas que estão a 12 quilômetros de Melgaço ou de Breves, e ele não tem dinheiro para colocar combustível na lancha. Ou às vezes não tem lancha. Ou esse delegado vai juntar recursos do próprio bolso, assistente social, para comprar remédio, não tem abrigo para colocar essa criança. Eu conversei com assistentes sociais que levavam crianças para casa, que tinha às vezes questões com a família, precisava dividir a comida do filho, do marido, para acolher essas crianças. Então a personagem da Dira, ela é inspirada na atuação da irmã Maria Henriqueta, do delegado Rodrigo e desses seres de luz, essas pessoas humanas que estão lá, que fazem essa rede de apoio. Então, eu acho que ela representa a ineficiência do Estado com a figura humana, que está ali e não se deixa bater pela falta de recursos e que vai tentar fazer alguma coisa de alguma maneira. E eu vi numa das viagens que eu fui, a delegada Vanessa recebeu a gente e ela teve uma denúncia de um dos informantes dela, que tinha uma menina de 11 anos sendo abusada por um homem de 40 e poucos. E eu fui com ela, isso eu também nunca falei. E a gente chegou lá e tinha essa menina desse tamanho, assim, muito pequena. E uma mala com os bombons, essa coisa do bombom que tá no filme também, essa é uma maneira deles seduzirem ali de alguma maneira, dar um pouco mais de comida, um carinho diferente, às vezes um bombom. Era isso, ele estava morando nessa casa com a aquiescência dos pais e a delegada conseguiu atuar, levou a criança. E os pais da menina? A mãe estava lá e a mãe claramente sabia o que estava acontecendo e a mãe tinha umas pulseiras, aquela cena da Cíntia que ela fala, ai, deixa eu ver sua pulseira, é inspirada nisso. A mãe tinha umas pulseiras de prata, uns colares assim, e a gente foi para um hospital, então tinha um conselheiro tutelar homem, não tinha uma mulher, então eu entrei no exame, ele me pediu assim, você pode entrar com ela porque ela precisa estar acompanhada, e eu entrei com ela no exame. Para fazer o exame, para fazer o exame isso. Foi uma das cenas mais violentas que eu já vi na minha vida. Ela sem os pais. A mãe ia ser interrogada e com ela e o agressor que veio no barco com a gente, algemado. E foi uma das cenas mais violentas, assim, que eu já presenciei. A médica, assim, as coisas que ela falou. Essa cena não entrou no filme, mas a gente filmou ela. Mas ela sofreu mais uma violência ali na hora que ela foi examinada por essa médica. O que a médica falou? Indo na balsa quanto tempo? Imagina se essa daí é virgem, assim. É uma coisa horrorosa. Muito sério, assim. Então é isso, falta tudo. Falta tudo. E o que é muito sério, a gente está falando de uma realidade que acontece no Marajó. Mas a exploração sexual acontece no mundo inteiro. Sim, o abuso sexual. E o abuso sexual do nosso lado. Então eu faço questão de falar sobre isso. Assim, eu acho que Humanas conta uma história aqui, mas ela é muito universal. E tanto essa história é universal que foi compreendida em outros países, porque você ganhou prêmios internacionais, né? Como é que foi? Então é um lugar muito brasileiro, uma história muito brasileira, mas como você falou, é muito internacional. Como é que foi apresentar esse filme lá fora? Onde você mostrou o filme? A gente estreou o filme em Veneza, ano passado. E eu acho que lá em Veneza a gente teve a noção da força do filme, da força de conexão com o espectador, da narrativa, de que tudo que a gente colocou ali funcionava e principalmente o quão universal
Essa história era, assim, porque eu não queria que as pessoas assistissem um filme e falassem, não, isso acontece ali no Marajó, né? Porque se acontece ali, você não quer mudar, você não sai transformado, você não se implica, você não se coloca no lugar dessa menina, assim. Então, tem sido uma trajetória muito bonita, mas ao mesmo tempo, eu tenho uma consciência de que o poder de conexão desse filme, o fato que ele conecta e que ele atravessa as pessoas, é porque essa é a realidade universal. Como é que foi a deliberação do júri? Foi interessante porque a gente não sabia, elas informaram pra gente que ia ter o dia e que a gente ia poder assistir online, de repente ligam pra gente e falam assim, vocês podem vir aqui. Eram 3 filmes finalistas e eles estavam deliberando ao vivo, um júri presidido pela Joanna Hogg, diretora maravilhosa, com 10 cineastas de toda a Europa. E a gente foi ouvindo no táxi, assim, indo pra lá, eles falando dos outros filmes. Quando a gente chegou, eles estavam começando a falar do Manas. E foi lindo. Eu adoro quando falam isso, a sensação é de que eu tô vendo a vida acontecer na minha frente. O quanto que o filme tem essa potência documental e de transportar, né? Quanto que eles também tinham sido transportados para essa realidade que era muito específica do Marajó, tinham entrado em contato com um universo que ninguém imaginava que existisse, mas o quanto que isso era universal. Isso foi dito muitas vezes. E aí, sem dar spoiler, a última cena do filme é a única que não é inspirada numa história que eu ouvi. Isso foi uma decisão autoral, porque eu queria realmente provocar, assim, quantas instâncias falharam com essa menina para que ela precisasse tomar essa atitude. E também um fim simbólico, né, que inspirasse mulheres a encontrarem seus nãos e seus bastas, né, não literalmente da maneira que a Marciele encontra. E todos os países que a gente foi, no final, tem uma reação muito parecida, assim, das pessoas agradecerem por não mostrar a violência. Eu fiquei muito agradecida, devo dizer. E que é fundamental, né? Deveria ser. Tem violências que não deveriam existir, não podem ser filmadas, não podem ser reproduzidas. E isso foi uma coisa que o Manas me ensinou, assim, nesse processo todo, que é possível a gente falar das realidades mais difíceis e dolorosas com delicadeza, com respeito, com sensibilidade, com ética, né? Porque é difícil mesmo, assim, mas tem um caminho. Depois do intervalo, eu e a Flora voltamos para conversar com a Mariana sobre as escolhas artísticas que ela teve que fazer para o filme, além de tudo, ser bonito de ver. A Flora tinha uma curiosidade particular porque ela chegou a colaborar com uma parte do filme. Mas isso a gente já explica. Você está falando muito do impacto, que eu acho super importante, mas como é um filme, é uma obra de arte, eu penso também na questão estética, na questão artística, sim. Que eu acho super, super importante. Se fosse um filme só de denúncia, ele não denunciaria tanto, tá entendeu? Ele tem um valor estético, tem um valor artístico, tem um valor como obra de arte do cinema, realmente, isso. Que eu acho muito importante também a gente ressaltar aqui. Obrigada, acho que é isso, assim, acho que através dessa poesia e dessa construção cinematográfica muito potente, de todos esses elementos, essas ferramentas, né, que a ficção permite, o uso do som, né, não tem trilha sonora no filme. Eu achei isso incrível, não tem trilha sonora. Não tem. Eu tive que voltar pra trás, sabe? A primeira vez que eu vi, eu comecei a ver e falei, peraí, não tem trilha? Eu voltei pro início e falei, não, realmente... Não tem trilha. Não tem trilha. Como foi essa decisão A gente não conseguia ouvir música escrevendo. Fui aberta, mas não cabia. Música diegética e ponto. Assim, acho que o som do filme, a música do filme é a emoção dessa menina, é o que ela tá sentindo, né? E não queria induzir o espectador a nada, que eu acho extremamente deselegante. A decisão estética, ela é política. Então, né? Eu acho que nesse filme eu pude fazer o que eu achava que era íntegro e correto e usar tudo a nosso favor. A maré, né, nessa região, assim, é muito sobe, importante. Desce, né? A sua vida é ditada por essa maré. Isso já estava no roteiro, a decisão de que no início do filme, quando a Marciele ainda tá ali cheia de vida, inocente, vivendo essa vida de criança, essa maré do rio é muito cheia. E à medida que os abusos e as violências vão acontecendo, a maré do rio vai secando até que você vê os troncos retorcidos
ali no momento quando ela foge de casa. A gente brincava, falava que eram os Krasbergs, com o Marquinhos Pedroso e o Pierre Kershove, o fotógrafo. Mas é isso, assim, tem muitos elementos sensoriais aí também que contribuem para, né? É um filme que tem muita beleza, mas é um filme belo e terrível, assim como é a vida, né? Um outro elemento que também tem a ver com a questão estética, que é o figurino, que é quase um personagem, assim. Como é que vocês pensaram? Porque tinha essa coisa que você não queria mostrar os corpos, mas é um lugar quente. Exatamente. Então, e são as roupas que as pessoas vestem, quer dizer, como vocês pensaram o figurino? O figurino é da Kika Lopes, maravilhosa. Eu tinha uma pesquisa grande, assim, das minhas idas ao Marajó, que a gente usou tanto para direção de arte quanto para o figurino. E uma coisa que a gente conversou muito com a Kika era que essas crianças têm que parecer crianças. Isso era muito importante. Nada que sexualizasse. E é um desafio, como você falou, porque são roupas pequenas, poucas. Entra no rio, sai do rio o tempo inteiro. É muito quente. Mas como construir isso, muita cor. E como que esse figurino também vai mudando com o emocional dela. Mas a grande preocupação era fazer com que essas crianças parecessem crianças. Então, também, movimento de câmera, como enquadrar essa menina. Foi pensado preparação também corporal da Jamília. Jamília é uma garça, assim, ela é muito bonita. Ela é linda. Ela é linda, ela é muito fotogênica e ela é alta para a idade. Excelente atriz. E como é que vocês fizeram a preparação corporal dela? Então, o que você quer dizer com isso? Tipo, como ela vai se movimentar? Ela vai se curvando, né, ao longo do filme. Esse peso foi na vivência da experiência da preparação, assim. O rosto dela, de repente, vai começando a ter uma tristeza, também assim. Uma coisa que eu senti que me tocou muito foi o isolamento. À medida em que o abuso começa, você vê no rosto dela fazendo as atividades normais na escola, ensaiando aquela dança na escola, ou nadando, ou fazendo seja lá o que for, mas você sente o isolamento dessa criança, como essa criança vai ficando triste, vai ficando sozinha, vai ficando isolada, só na maneira como você filma o rosto dela, né? E a caracterização também do Gaia, que eles têm a olheira que vai ficando tipo uma continuidade. Que é a maquiagem dela? Foi maquiagem, um pouquinho, que aí você vai vendo que essa é muito de leve, muito sutil para ajudar também à medida que a violência vai acontecendo e se intensificando, assim. Então tem também um pouco de maquiagem dela, sou muito detalhista, muito obcecada, comparava assim, isso, de todas as personagens, assim, para que ficasse com verdade. Queria que você assistisse esse filme e sentisse, acreditasse 100% em cada respiração que você estivesse vendo, assim, que em nenhum momento você duvidasse que essa menina tá passando, ou qualquer personagem tá passando pelo que ela tá passando, como se você estivesse vendo a vida, um documentário. Foi um processo rigoroso ali também, na hora de dar vida. Isso. Eu não paro de ter pergunta. Os homens do filme, quer dizer, você tem o ator principal, que é de fato que ele é um ator, né? Obviamente, um ator profissional. Mas os outros atores, isso que você falou da gente tem a sensação de que a gente está vendo a vida, que aparece os caras da balsa. Quem são essas pessoas? São atores profissionais? Não são? São. O ator que pega a Marciele e a Cíntia, né, para ajudar ela a desatracar da balsa, ele é um dublê. Por segurança. Então porque elas estão saindo de um barquinho. Elas estão saindo de um barquinho alta, né? E a balsa é alta. Mas é um ator profissional de Belém que tá com a Cíntia e que leva ela. E o Faguinho é um ator pernambucano, chama Rodrigo Garcia, maravilhoso, assim. Ele é muito então, bom. Eles são muito bons. Então, foi um trabalho também isso, de preparação e de direção, posicionamento de câmera, e para que você tivesse a sensação de que os atores eram não atores e que você nunca tinha conhecido e que você estavam vendo pessoas reais ali. O Rômulo Braga é conhecido. A Fátima é uma atriz que já tinha feito alguns trabalhos. A Jaci da Venda também é uma atriz. A Ingrid Trigueiro, maravilhosa também. Muito já boa, teve personagem importante, aliás, né? Muito importante. Então, assim, todos eles mergulharam ali. Eu sou muito orgulhosa desse elenco. A partir daqui, tem spoiler. Conta o final do filme do jeito que você quiser e aí a gente fala sobre por que vocês escolheram fazer assim. O início do roteiro eram duas histórias paralelas, da delegada Areta e da Marciele. E aí, em um dado momento, a gente entendeu que para conectar o espectador, para causar essa empatia, para te colocar no coração dessa menina, fazer você viver essa jornada, ela precisava ser protagonista absoluta.
Então a Marciele se torna a protagonista absoluta e a vivência e a existência dela é que vai contar essa história. E aí nesse momento, quando a gente começou a escrever, chegou uma hora que eu falei, ela precisa, esse final era aberto, terminava com ela numa rabetinha indo embora e você não sabia o que ia acontecer, se ela ia conseguir fugir, mas era um final aberto. E eu falei, isso não faz nenhum sentido. Tendo ido tantas vezes ao Marajó, como mulher, tendo vivido violência, entendendo como que a gente fica, pede ajuda, não tem pra onde ir essa menina. Eu falei, ela precisa matar o pai, não tem outra saída pra ela. Imagina se ela vai conseguir fugir nessa rabetinha, vai fugir numa balsa, vai ser traficada, né? Porque ainda tem isso, a personagem da Claudinha, a gente não... Que é uma irmã que não aparece, uma irmã que já sumiu, sumiu, uma irmã que não aparece, que representa essa idealização, né? De uma vida melhor, saindo de um abuso e de uma violência e indo pra outra, sendo explorada na balsa por um homem. E a gente só aponta pra isso, mas a gente sabe de pesquisa que muitas meninas dessas que foram embora com um homem bom e estão usando casaco de frio no sul, foram traficadas ou foram vendidas para uma casa em Belém, onde elas estão sendo abusadas. Então, se ela foge, tinha essa questão também, ela não salva a irmã. Porque logo antes dela matar o pai, ela percebe que o pai vai abusar da irmã. Ou está abusando da irmãzinha, que é menorzinha ainda do que ela, né? E é nessa hora que ela resolve tomar uma atitude, né? Exato. Mas você falou que essa é a única parte da história que não veio da pesquisa de vocês, né? Que é uma coisa que vocês nunca ouviram falar. Porque não é uma solução que aconteça na vida real, né? Olha, Branca, né? eu não sei se, assim, talvez é interessante... Pode ser que venha de outras pesquisas ou que alguém hoje conte essa história saiba, né? de que no Marajó, mas nesses anos de pesquisa eu não ouvi nenhum caso de uma criança que tenha matado o pai. Mas teve um menino que a irmã Henriqueta acolheu, que também tem um pouco da personalidade dele na Marciele, né? E esse menino que a irmã Henriqueta acolheu, ele, a família, a irmã era abusada pelo padrasto, que era um cara muito violento, que batia na mãe dele, batia na irmã, batia nele. E um dia, ele com uma faca ameaçou para defender a irmã. E foi de bicicleta na delegacia denunciar, o que é muito fora da curva. Uma coisa que a irmã Henriqueta contou pra gente é que são raros os casos das crianças que têm coragem de denunciar, e muitas vezes acontece delas denunciarem e o próprio familiar pedir pra dizer que não foi verdade, enfim. E a Marciele também era importante pra mim que não parecesse vingança, é em legítima defesa. Ela tá tomando essa atitude porque ela tá vendo que vai sair dela pra irmã. E se ela saísse, pra mim não fazia sentido. Essa irmã que quer comprar um caderninho para a irmã, quer ajudar a irmã, quer salvar ela, não fazia sentido que ela saísse e deixasse a irmã lá. Mas foi muito impactante. Quando eu contei isso para Carol, para o Marcelo Grabowski e o Felipe Scholl, eles ficaram muito impactados, assim. Falou, não. Então, assim, a gente terminou um tratamento com essa versão dela indo embora. E aí, no final, eu falei, tá, ela precisa matar o pai. A gente falou, tá, então agora aí a gente recomeçou, porque não dava, tem que reescrever tudo. Como que ela vai, quais são as características que existem nessa menina que vai fazer você acreditar que ela conseguiria fazer isso em legítima defesa. Até como é que ela sabe mexer na espingarda. Na espingarda. No início, primeiro momento do abuso dele se aproximar, ele dizer que ela é muito esperta, você vê que ela é esperta, ele ensina ela a mexer na arma. A relação com a irmã precisava ser algo também muito forte, que você acreditasse que ela precisava proteger a Carol. É o que você falou, não é uma vingança. Eu assistindo não tive a sensação de catarse, aquela coisa, não, vamos nos vingar dos homens, não é isso. É realmente uma solução meio de desespero, né? De desespero. Que eu imagino que, eu falava isso no processo quando a gente estava tentando escrever, que uma mulher que sofre violência doméstica, que já pediu ajuda, já foi na delegacia, já denunciou, e em dado momento, para não morrer, ela pega um cinzeiro, uma coisa, e taca nesse homem e você não sabe o que vai acontecer depois. Mas ninguém quer passar por isso, né? Ninguém quer ser violentado, muito menos precisar se defender. Então, assim, é uma provocação, né? Por que essas mulheres não são acolhidas? Aonde estão essas falhas, né? Essa menina não precisava passar por isso. E mais uma vez, para não assustar os ouvintes, nada disso é visto. A gente não vê nada disso. A gente entende tudo, mas a gente não vê ela matando o pai gritando, não vê nada disso. Mas a gente entende perfeitamente o que aconteceu. E quando ela volta para casa, a mãe também entende. Enfim, todo mundo entende o que aconteceu ali. Porque é tudo muito bem
Tudo muito bem feito, né? Uma outra coisa que me chamou muita atenção no filme, como você tá vendo, tem muita coisa que me chamou atenção no filme, é que os homens são os que causam o mal. Mas, ao contrário de outros filmes sobre abuso, ou livros sobre abuso, documentário ou ficção, os homens não são o centro do filme. O centro do filme são as mulheres. Então, eu queria entender como foi esse raciocínio. Quer dizer, se você concorda com isso que eu estou dizendo sobre o teu filme, e como foi? Absolutamente. É um filme feito sobre uma mulher, né? E fazendo esse filme, entendendo os processos, né? Quanto eu e a Carol, a gente fala muito sobre isso. Carol Benevides, a produtora do filme, que a gente foi se dando conta de violências que a gente sofreu, que a gente nem percebia, que é normalizado. Né? Então, o centro é a mulher. E principalmente para esse filme funcionar, o meu desejo era: eu preciso colocar o espectador no coração dessa menina. Será que se você viver o que ela tá vivendo, você não vai sair transformado? Só que esse filme não é só para nós mulheres, né? Esse filme é para todos. Essa pauta é de todos. Eu acho que é mais para os homens até. Exatamente. Só pra dizer que foi super esclarecedor isso tudo pra mim, porque eu traduzi os dois tratamentos, eu vi duas versões do filme, então na minha cabeça, assim, até confundo, assim, o que foi filmado, o que não foi filmado, porque eu traduzi umas coisas entre 2014 e 2016, aí quando o filme voltou, em 2023, era outro filme, e tinha esse outro final, então eu adorei saber, assim, de um pouco o que aconteceu nesse lapso, Sim, como é que foi esses amadurecimentos, né? Sim, mas é um filme a respeito, a partir de uma tragédia dessa situação no Marajó, mas é uma tragédia que tem tido muito uso político, né? Então, como é que você acha que o filme chega nesse cenário? Quando eu comecei a pesquisar sobre o filme, como eu falei, se falava muito pouco sobre isso. E no meio do processo de pesquisa, já evoluindo bastante no roteiro, esse assunto veio à tona e usado de uma maneira partidária, porque esse assunto é político, sim, e a gente só vai mudar se a gente conseguir transformações em todas as esferas, mas ele não pode ser partidário. Então a gente teve muito cuidado no lançamento do filme, porque isso é uma pauta que é de todos, isso é uma questão de direitos humanos, isso é violência contra a criança. No lançamento do filme, falando sobre ele, é uma responsabilidade que eu sinto muito grande, assim, porque se tem uma pauta que tem o que unir todos os seres humanos, é essa. É um desserviço, né, para o Marajó, para a população de lá, que sempre que isso vem à tona, isso vire uma briga política que joga uma cortina de fumaça, e é o que acontece, né? E essas crianças e mulheres continuam lá, e essa situação, né, tudo que a gente está falando aqui. Então, isso é muito sério. Qual é seu próximo filme? Então, eu vou falar simbolicamente, assim, o meu próximo filme é continuar reverberando Humanas. Eu acho que é isso, acho que Humanas ainda tá reverberando, e é interessante porque mesmo depois de um ano, né, o filme continua reverberando, ele ainda tá vivo, e a gente agora começou o circuito no Marajó, que era um desejo desde o início, assim, né, que vem do documentário de lançar luz, trazer transformação. Era muito importante pra gente devolver esse filme para que ele gere conversas e debates e acolhimento. Então a gente está fazendo um circuito no Marajó de exibição e de acolhimento, depois de conversas com a irmã Henriqueta, indo em comunidades ribeirinhas. Então eu ainda estou muito envolvida com Humanas, assim, acho que ainda tem uma função social e política muito importante, assim, que eu gostaria de ver e que acontecesse. Eu acho que de cinema também, do cinema brasileiro também, não só o papel, o impacto social do filme, que é inegável, mas também o impacto no cinema brasileiro. Como você falou, que eu ainda estou aqui a abrir um portal, eu acho que esse filme também tem um papel muito importante na história do cinema brasileiro. Sim. É um filme excepcional, Mariana, é realmente um filme excepcional que você fez. Obrigada. E eu sou chata, hein? Eu sou chata e a Flora é chata, nós somos duas chatas, a gente gosta de pouca coisa. Pra gente dizer que o filme é excepcional, é porque realmente a gente gostou mesmo, porque a gente gosta de pouca coisa, né? A gente é uma peste. A gente é bem chatinha. Nós somos as mais chatinhas. Manas assistem Manas. Manas filmam Manas. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. Obrigada, tô muito feliz. Obrigada por ouvir O Fio da Meada. No site da Rádio Novelo você pode encontrar a transcrição do episódio. E se você quiser saber mais sobre o Fio da Meada, a gente tá no Instagram, no Threads, no X e no Blue Sky, sempre no @Rádio Novelo. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Lembrando que sempre dá para deixar um comentário sobre essa conversa nas nossas redes e também na Apple, no Spotify ou no YouTube.
Você pode também escrever pra gente no e-mail fiodameada@radionovelo.com.br. O Fio da Meada é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda segunda-feira. A coordenação e produção são da Evelyn Argenta e da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paulo Scarpim e da Flora Thomson DeVoe. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger. A gerência de parcerias é da Luísa Sade. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini. A sonorização e a mixagem são da Júlia Matos. A música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zoubel, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes, do Vinícius Luiz e da Isabel de Santana. A produção desse episódio foi da Flora Thomson DeVoe. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. A análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira. A checagem desse episódio foi da Caroline Fará. E a revisão de transcrição é da Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.